Sejam todos muito bem-vindos ao NicoleCast, que antes nós chamávamos de A Hora do Trabalho. Sou o Luiz Gustavo Nicole, advogado, sou sócio fundador da Nicole Advogados e que é quem mantém esse podcast NicoleCast, a partir de agora, NicoleCast. E eu quero convidá-lo a assistir conosco este podcast de hoje, fantástico, que eu vou tratar de um tema da nossa construção, da nossa sede. E hoje temos um convidado muito especial para o nosso podcast, e eu tenho uma satisfação, uma honra de estar conosco com o idealizador da nossa obra, a obra do escritório da Nicole Advogados. Giovanni Borges, seja muito bem-vindo. Uma alegria a gente poder bater papo sobre a sua vida profissional, os seus projetos, né? Vários projetos, mas principalmente este projeto, né? De todo o contexto que foi e que é para nós hoje. Para mim também é uma alegria estar aqui, é uma satisfação muito grande, né? Eu, inclusive, falo para os meus clientes, os meus amigos, meus projetos são meus filhos, né? Então, você me traz aqui para a gente conversar sobre o meu filho, um papo tão agradável desse, então, com certeza vai ter muita conversa boa. E falar de filho é bom demais. É bom demais, né? Dá orgulho na gente. Exatamente. Mas antes, não podemos deixar, hoje é um dia festivo, a gente, de fato, bater papo, não estamos falando do direito, né? Às vezes, o nosso podcast, Giovanni, a ideia começou lá atrás, é nosso 17º episódio. Nós não temos frequência, aquilo vai surgindo, os amigos que a gente vai tendo contato, vai convidando, né? E começamos falando sobre o direito. Falamos da minha trajetória dos sócios, falamos sobre a nossa formação, temas relacionados ao direito. E aí isso foi expandindo e as pessoas começaram a algumas se propor, eu queria gravar um podcast com você, com um assunto diverso. Outros me perguntaram, você poderia falar sobre tal assunto. E aí hoje nós estamos aqui das formas mais diversas. O último podcast que nós gravamos, penúltimo, foi com um padre. Foi uma viagem que, não sei se você teve a oportunidade de ver, nós fomos para a Terra Santa. Eu lembro. Né? Juliana e eu fomos para a Terra Santa. E lá conhecemos esse padre, que foi quem nos conduziu na todo aquele ambiente sacro que ali nós estávamos. E durante nosso passeio, eu fiz o convite e ele aceitou. Então ele veio e foi um podcast muito gostoso, charmoso assim, no sentido da história de vida que ele trouxe para nós, a experiência já como sacerdote há 10 anos. Então, quando você imaginar que nós estamos saindo do direito, indo para um bate-papo com um padre, voltando para um arquiteto, esse é o nosso propósito. Ter isso aqui de uma forma muito gostosa, muito prazerosa. É um receber amigos, né? Exatamente. E aí, quando a gente está celebrando, tem que ter um vinho, né? Tem que ter sempre aqui um pequeno tira-gosto, que a equipe prepara pra gente com todo carinho. Este queijo é um queijo da Canastra, de um amigo nosso, amigo da família. Ele é sogro do meu irmão. Depois de aposentar da Petrobras, o que eu vou fazer na vida? Ele pensou. Fazer queijo. Vou fazer queijo. Ele tem uma propriedade na Serra da Canastra, lá no alto, lindo local, frio. Começou a tirar leite, produz um queijo específico, hoje já premiado no Brasil. Eu acho que uma das coisas mais importantes da vida da gente como um todo, do ser humano, é propósito. Então, assim, imagina, ele se aposentou, então ele foi buscar o seu propósito, né? E eu acho que isso nos dá energia de vida, uma energia de viver. Então é muito bacana a gente ver isso e eu vou experimentar o queijo da Serra da Canastra. Muito saboroso. ele é um queijo muito bom. Uma casca e ele por dentro macio. Então, de vez em quando, queijo Ponte Velhano. Tem até um Instagram dele, né? Já premiado, já foi para fora do país. Então, tem feito. E é uma pessoa que foi criada. Ele é geólogo, foi criado no Rio de Janeiro, trabalhou na Petrobras por 30 anos. De repente, hoje é um produtor rural fazendo queijo pro país, né? Então E que bacana, né? E tá aqui com a gente. Olha que interessante. Exatamente. Mas, Giovanni, chega de bate-papo que eu quero saber. E também as pessoas que nos acompanham. Quem é o Giovanni? Conta um pouquinho da sua formação, da toda a sua trajetória profissional até nós chegarmos nesse dia de hoje. Bom, eu me formei em arquitetura
pela Universidade Católica, na época não era PUC ainda, era a Universidade Católica de Goiás, também. né? Nós somos mais antigos. Depois a gente tem que contar quantos anos fazem, né? E eu vou contar um briefing rápido de antes, porque eu sempre fui muito apaixonado pelo que eu faço. E quando eu era pequeno, eu brincava de carrinho com os meus amigos e eu desenhava minha casa no chão, na cidadezinha. Lá eu desenhava minha casa, sabe? E eu me lembro que minha mãe me deu uma chapa de madeira, eu desenhei a casa de giz lá pra ficar toda divididinha, porque meus amigos ficavam bravos comigo, eu ficava mais tempo desenhando a casa do que brincando de carrinho. E aí, quando eu tinha 12 anos, eu já estava no 2º grau, e aí meu pai me deu uma cópia de um livro que chama Dicionário das Profissões. Eu nem sei se existe esse... Não, bom, existe com certeza, né? E aí lá estava descrevendo o que era a profissão de engenharia e o que era a profissão de arquitetura. Quando eu li, eu escolhi a minha profissão. Eu falei, eu quero ser arquiteto. Com 12 anos. Com 12 para 13 anos. Porque assim, eu entrei muito novo na escola e eu acabei terminando o 2º grau com 14 anos. Nossa. Eu prestei vestibular, eu tinha acabado de fazer 15 anos. Olha só. E aí eu entrei na faculdade com 15 anos. Nossa, não vou falar quanto tempo você tem de profissão, não, Giovanni. Fica complicado, né? E aí eu entrei na faculdade, foram 5 anos de faculdade, né? No meu curso entraram 50 alunos, no primeiro semestre 25 já bombou. Tinha uma matéria que chamava Geometria Descritiva, era o terror de todo mundo, que é o que desenvolve na gente o raciocínio espacial. É uma matéria muito difícil, mas muito importante para desenvolver o raciocínio espacial. Isso é muito importante para a gente enxergar o que a gente vai fazer no espaço, né? Eu penso em 2D, mas eu enxergo em 3D. E acabou... Como eu apanhei com isso, hein? Exatamente. E acabou a turma, nós formamos em 5 anos, eu e mais 4 dos 50. 45 ficaram para trás. A turma formando era 27. E eu, desde o 2º período, eu entrei num escritório de arquitetura para fazer estágio. Então eu trabalhei 4 anos e meio da faculdade com estágio. O primeiro período eu era muito novo, meus pais não queriam, e eu também, né, com um pouco de receio, né, muito imaturo, na verdade, né? Mas no 2º período eu já entrei, porque um amigo meu, os pais deles estavam construindo uma casa, e aí eu sou novo, curioso, era amigo deles, eu ia lá visitar a obra da casa. Aí nisso eu encontrava com o arquiteto. Aí o arquiteto brincou, não, eu vou dar um estágio para esse menino. Mas você já tinha todo o interesse. Exatamente, né? Porque eu ia lá, ele via esse menino, e o menino ia lá interessado na casa, na construção, como que era, perguntava para ele, né? Fantástico. Inclusive agradeço muito ele, o Haroldo, ele é professor na PUC, né? Hoje na PUC. E aí acabou que na época ele não montou um escritório, mas ele me apresentou para uma outra arquiteta que era sócia dele, foi sócia dele antes, e eu comecei a trabalhar com ela e trabalhei com ela durante a minha faculdade inteira. Depois da faculdade... São 5 anos? São 5 anos de faculdade. Eu trabalhei durante 4 anos e meio, né? 9 períodos, né? Que experiência fantástica. Fantástico. Eu saí da faculdade, porque a faculdade, você sabe, né? A faculdade não te ensina a fazer contrato, ela não, apesar que no direito pode ser um pouco diferente. Relação com o cliente, vivência de obra, né? Então, assim, eu ia para a obra, eu que fazia os contratos do escritório, né? Calcular valor de projeto. Alguns clientes eu já lidava com eles, porque eu tinha muito tempo de escritório. Então, assim, quando eu formei, apesar de eu ser muito novo, eu já conseguia ter uma vivência de mercado razoável, sabe? Eu vim de uma família de origens humildes. Para entrar em arquitetura, um mercado um pouco mais ligado ao alto padrão, foi um pouco difícil no começo. Mas entrou porque tem qualidade. Quando eu estava no penúltimo período, eu prestei um concurso e eu fui aprovado. E aí eu consegui um emprego público. Então, na verdade, no começo da minha carreira, o meu emprego público me sustentava. E aí eu pude... oportunidade de... Exatamente. Aí eu tive a oportunidade de ir atrás da arquitetura, de conseguir pegar projeto, colocar meu serviço no mercado, porque eu não dependia desse faturamento para pagar minhas despesas, vamos dizer assim, né? Isso foi um pontapé inicial muito, muito importante na minha carreira. E como eu era muito novo, né? O povo falava, vou dar uma aula para esse menino aí. Não, eu tinha 20 anos de idade. Eu comecei fazendo lojas para irmãos de amigos meus. Na época era um boom de loja em Goiânia e tal, tinha muita loja de atacado de confecção, a 85, né? Era um boom. E aí eu comecei fazendo essas lojas e fiquei uns 10 anos iniciais da minha carreira com isso. Depois disso,
Um cliente meu, uns 10 a 15 anos, mais focado nisso, um cliente meu me pediu para olhar um projeto de uma casa dele. E na história de olhar o projeto, eu não posso olhar o projeto, porque isso é antiético. Né? Eu posso até olhar, eu só não posso dar palpite, porque é um perfil de outro profissional. Como nós olharmos um processo. Exatamente, é a mesma coisa. E aí eu falei para ele, olha, eu não posso fazer isso. E ele me explicou que ele não estava satisfeito. Então eu falei, mas se você quiser, eu faço um estudo preliminar para você ver, como você já é meu cliente, você acredita em mim, eu faço um estudo preliminar. Se você gostar, você compra o meu projeto. E aí foi a primeira casa que eu fiz num condomínio fechado. Na época era no Florença. Florença era o primeiro, era o ápice, né? da época. O primeiro era o Viena. O Viena. Depois foi o Florença. Na Rio Verde, depois. Isso. E aí o Florença era o ápice na época. Logo depois do Florença começou a bombar o Alphaville. E aí eu fui para Florença, depois eu fui fazer outra casa no Alphaville, e aí nisso eu comecei a entrar mais no mercado de alto padrão, e eu diria no mercado também um pouco mais institucional, né? Como, por exemplo, um escritório como o seu, né? Hoje em dia, a minha parte de projeto em lojas não é a maior parte do meu escritório como já foi antes. A maior parte, com certeza, é o mercado de alto padrão, casas, projetos institucionais como o escritório seu, né? São, bacana. Por aí. E aí entra a nossa história, né? Nós comentamos de fazer essa abertura, né, explicando quem é o Giovanni, que é interessante para que o nosso público saiba, né, o profissional, por que eu estou, né, entrevistando e por que está conosco aqui. E aí, 2021, eu sou muito, eu gosto muito de datas, né? Eu sou muito fixado em datas no sentido da nossa evolução, né? O primeiro carro, né? O primeiro Fusca. O primeiro carro foi um Fusca. Que inclusive tá aí, tu consegue, né? Até hoje, eu lembro tá dele. Comigo. E depois tem o primeiro carro 0 km. Então, graças a Deus, eu tenho essas datas assim bem fortes. Mas enfim, 2021, em junho, julho mais ou menos, eu fechei a compra da casa. E aí eu já vinha, até te contando um pouco antes, a Copa do Brasil foi 2020, né? A pandemia estava em 2020. Não, a Copa no Brasil foi 2016. 2016, Enfim, a Copa do Brasil, eu não tenho certeza da data. Eu fiz um curso de coaching e neste curso eu tracei como um ideal profissional de ter o escritório. Eu fiquei por 19 anos no escritório do Thales, estava super bem acolhido, tinha um entrosamento muito bacana com todos eles, como tem até hoje, graças a Deus. Mas eu tinha um propósito de expandir a equipe, então lá já não tinha espaço para mim. Então, criamos ali uma meta, montar o escritório. E aí, primeiro eu pensei em sala comercial, depois casa, olhamos algumas casas, e quando eu digo olhamos, sempre eu e Juliano juntos, né? Nós sempre traçamos os nossos sonhos juntos, o nosso propósito, o nosso objetivo sempre juntos. Apesar dela não ser formada em Direito, mas ela sempre esteve comigo, como está hoje na administração do escritório, né? Aí, de repente, não conseguimos, nós não encaixamos. Veio a pandemia, eu era muito preso à minha rotina. Com a pandemia que eu fui para dentro de casa e toquei o escritório sem estar no escritório, né, dentro de casa, no home office, decidimos então voltar a esse propósito. Eu decidi. À noite, Deus conversa muito comigo. Ele sussurra nos meus ouvidos, né? Que coisa boa, né? Muito, muito. E eu acordei um dia pela manhã e falei, Juliana, chegou a hora da gente buscar novamente o nosso objetivo de ter o escritório. Aí eu tracei um espaço onde eu queria, fiz contato com alguns arquitetos, com alguns corretores, montei uma mensagem específica, mandei uma mensagem dizendo que eu gostaria de comprar uma casa que fosse em tal região, com a metragem para transformar em ponto comercial. E espalhei essa mensagem. Em uma semana, eu cheguei aqui. Olhei uma casa, olhei outra. Uma semana depois, eu estava aqui nessa casa. Quando eu entrei, eu senti tocado. Falei, aqui eu quero fazer um negócio. Essa casa estava para aluguel. Aí o corretor me trouxe aqui perguntando, essa casa te atende? Atende. Então você pode... Então eu vou conversar com o vendedor, porque ele não quer vender, ele só quer alugar. Então não, pode conversar com ele. O corretor foi lá, conversou com ele, falou, eu vendo, mas é tanto. Então tá bom. Fiz a proposta,
inicial. Quando ele viu o meu nome, eu tô entrando num assunto que não é nem pra falar isso aqui, olha só. Mas quando ele viu meu nome, ele foi pedir uma reunião comigo. E aí nós marcamos uma reunião. Quando ele chegou lá no escritório, lá onde eu estava, no Thales, que ele chegou, nós todos de máscara ainda, né, no meio da pandemia, ele chegou, eu fiquei olhando para ele, assim, um senhor, fiquei tentando identificar quem era, e ele ficou me olhando também, aí eu falei assim, parece que eu conheço o senhor, seu nome é estranho. Aí tava ele e o filho dele, ele falou assim, já dormi na sua casa, sou amigo do seu pai. Aí falou pro filho dele assim, pode fazer um negócio com ele. Eu já tinha feito uma proposta, tinha pedido um parcelamento, e eu tinha feito uma condição no sentido de que, ó, enquanto eu vou fazendo o pagamento, você me dá as chaves para que eu possa levar o arquiteto lá, porque até que faz o projeto, demora, enquanto eu vou pagando. Não, pode. Aliás, não falou nada. Aí ele, nesse momento lá, ele falou assim pro filho dele, pode fazer o negócio, pode parcelar, e já entrega a chave hoje, porque se ele não pagar, eu sei quem paga. E aí começa a história dessa casa. Então fizemos um negócio, graças a Deus. Isso foi numa quinta-feira. No sábado eu fui no aniversário. Tô no aniversário, um colega advogado pergunta como é que está a minha vida, como é que estava indo, aquela coisa, né? Aí eu falei, as coisas estão encaminhando, eu vou construir agora o escritório. Comprei uma casa essa semana e vou construir. Ah, comprou? Que bacana, comprou aonde? Fui explicando pra ele. Quando eu fui explicando pra ele, ele falou assim, a casa de número tal. Essa casa era do meu pai e meu pai vendeu pra quem te vendeu. Então as coisas foram acontecendo assim, Giovanni, de uma forma que foram se encaixando, né? E aquilo eu tinha os arrepios. E onde eu falo que Deus sussurra comigo, Ele me direciona. As digitais de Deus estão em tudo aquilo que nós fazemos, que eu faço, que minha esposa faz, né? Nós fazemos enquanto família. E aí, pego o telefone, ligo para 3 amigos. Liguei para um amigo, primeiro foi o Jacó Coelho. Jacó, você construiu um belíssimo escritório agora recente, me indica seu arquiteto? Contei para ele que eu tinha compra, ele me indicou o arquiteto. Liguei para um outro amigo meu, que agora não me lembro quem, me indicou o arquiteto que tinha feito a casa dele. E liguei pro Rafael Lara, nosso presidente, que eu tenho uma afinidade muito grande. Rafael, tô precisando de um arquiteto. Quem fez? Ele tava fazendo a casa dele, o apartamento dele. Exato. E, aliás, tinha feito o escritório e você tava fazendo o apartamento. Aí ele falou, Giovanni, passou o contato. E eu então marquei com 3 arquitetos aqui, às 14, 14h30, e às 15 horas, na sequência. E eu marquei às 15 horas. Nós conversamos, marquei às 15 horas. Chegou o primeiro profissional, olhou a casa fechada há 3 anos, mato, suja, né, que não tinha já condições de habitável, mas uma casa íntegra, muito bem estruturada, sem rachaduras, não tinha um rachador, não tinha nada, né? Aí chegou o primeiro arquiteto, conversamos, logo depois ela foi embora. A segunda também é uma mulher, nós conversamos, aí eu esperei um pouquinho e chega você. Então vocês, nenhum se encontrou com o outro, aí chega você. E você já chegou e já chegou elogiando, né? E eu, às vezes eu falo isso para minha equipe, a gente saber ganhar o cliente. E você soube me ganhar o cliente com um sorriso, você abriu os braços e falou, eu quero fazer a sua obra. Você me disse isso. Eu vou fazer a sua obra. E às vezes eu falo para meus clientes, eu vou fazer a sua defesa. O seu problema é meu a partir de agora, né? E assim você entrou aqui, conversamos e aí você me fez uma pergunta. E aí a pergunta que você me fez, quem é você? Me conta quem é você. E aí, nisso, acho que agora eu vou voltar a bola para você, para você contar como é que foi a sua experiência também até esse momento aqui. Pois eu costumo brincar não, porque isso é muito sério, mas eu sou contratado não é para fazer projeto, é para realizar sonho. Fato. E eu levo isso muito a sério, sabe? E eu acho que para realizar um sonho, eu tenho que entender quem é a pessoa que está sonhando.
Não consigo realizar o seu sonho sem saber quem é você. Então, essa é uma pergunta que, para mim, ela é extremamente importante de ser respondida. E eu tenho que entender de verdade quem é você para saber lidar com você, saber, às vezes, te dar uma solução diferente da que você pensou, mas que vai te resolver. Então, o quem é você, ele está num contexto muito maior quando a gente vai olhar no tanto que eu tenho que abranger o projeto, né? E eu me lembro também de quando eu vim aqui, só não sabia da sequência, né? Mas eu me lembro de quando eu vim aqui, que eu cheguei e realmente eu achei a casa bacana, né? Para mim, o que eu acho muito legal, a história da arquitetura. Eu dou muito valor nisso, sabe? Os materiais, né? Inclusive na fase que a gente está hoje, né? Com esse apelo tão forte de ecologia, né? Da gente aproveitar as coisas, a gente não ter tanto descarte. E obra é um lugar que a gente faz muito descarte. Para mim, quando a gente pega uma edificação antiga, que você vê que tem uma história e que tem materialidade naquilo ali, eu acho muito bacana lidar com isso no projeto. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi a casa, eu vi que era uma casa antiga, inclusive essas características que você falou, de não ver trincas, né? A gente tinha armários que eram armários antigos, mas que estavam em condição de uso, vamos dizer assim, apesar da casa estar fechada há mais tempo, tinha mato e tudo mais, a gente percebia a condição de uso, né? A gente tinha um piso de madeira que estava belíssimo, algum defeito, algum problema, mas belíssimo. São essas madeiras aqui. Exatamente, tá aqui na parede, né? Toda essa madeira do escritório, nada foi comprado. E eu me lembro claramente de uma coisa que me tocou muito, foi quando você me entregou um caderno de projetos, assim, e eu vi que tinha todos os projetos numa casa de 79. Uma pasta desse tamanho, com todos os projetos feitos à mão, a casa de 77. 77, né? Mas 79 acho que foi quando terminou a casa. Terminou, né? 77 era o projeto. Projeto, exatamente. E aí isso me tocou bastante. E eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu gosto. Então, assim, pra mim isso aqui era um desafio. Poxa, esse tanto de madeira, materialidade, muita coisa bacana, né? Um cara tão bacana quanto você e que foi indicado pelo Rafael. O Rafael tem um carinho extremamente especial pro Rafael. Eu contratei o Rafael antes dele formar. Agora eu não dou conta mais de contratar ele, não, mas ele é meu advogado desde antes dele formar. Ele contou a história de vocês. Ele contou, né? Contou a história. Pois é. Agora então, recente assim, podcast. Eu vi, realmente, você tem razão. E aí, assim, pra mim, independente dessa afinidade que a gente tem, que a gente criou, né? Graças a Deus, eu costumo criar muito isso com os meus clientes, eu acho isso muito bacana, é um prêmio, é um presente que a minha profissão me dá. Ela me dá amigos, ela me dá convivências, geralmente de pessoas bacanas, interessantes, pessoas que têm propósito. Então isso eu acho muito bacana. E aí nós chegamos aqui, você já tinha tinha tido a indicação do Rafael, porque eu já sabia, a gente chega aqui, apesar da máscara, né? Dá pra gente ler o sorriso nos olhos, né? Eu acho que tanto você leu o meu sorriso do imóvel, quanto eu li a sua empolgação com o que eu tava. Então, para mim, isso é uma sinergia. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que você explicou da compra desse imóvel, né? De você querer fazer isso no seu propósito, de você conversar com Deus, de você, né? Foi dando tão certo que o dono do imóvel te conhecia, depois o que era dono anterior do imóvel também te conhecia, né? Eu acho que essa energia, ela vai conectando as pessoas e vai fazendo dar certo, né? Então, para mim, o nosso início de conversa aqui foi desse jeito e foi muito legal. E hoje a gente tem esse produto pronto, que está comemorando um ano, inclusive, né? Comemoramos agora. De muito sucesso. Amém, que assim seja, né? E aí, ele me pergunta, né? Quem é você? Voltando àquela minha pergunta que eu comentei na minha última fala, né? Quem é você? E aí eu comecei a falar também, sou pessoa simples, sou do campo, né? E ali eu fiz um briefing rapidinho, falando um pouco do que era, o que eu queria, né? Eu te falei, mas eu não tinha muita noção. Eu tinha, assim, anotado o que eu precisava do escritório, que eu já vinha isso sendo planejado. Preciso de 2 salas de reuniões, preciso de um espaço para podcast, a gente já gravava os podcasts, usava um espaço alugado, um estúdio. Eu preciso, né? Eu tinha aquilo ali anotado, mas eu não tinha desenhado o que eu precisava. E aí, quando você terminou, quando eu comecei a falar, você começou a desenhar o escritório no ar. Aqui não vamos fazer assim, aqui não vamos fazer assim, aqui não vamos fazer aqui. Imagina que isso aqui, aquilo que você falou, em 2D, e eu tendo que imaginar em 3D. E algumas coisas eu não peguei, outras eu peguei e fiquei encantado. E ali eu já comecei a idealizar de fato o que poderia ser o projeto.
Nós fechamos, nós ajustamos, e aí depois você me pediu os documentos, e aí marcamos, sei lá, acho que 2 meses depois eu fui até o escritório para você apresentar a primeira esboço. Estudo preliminar. Né? O estudo preliminar, justamente. Quando chegou o estudo preliminar, aí eu comecei a ter um pouco mais de noção do que você ia utilizar com a madeira. E aí eu vou deixar então você fazer essa explicação, o que você imaginou para cá, porque no meio da obra, um pouco mais para frente, já a obra já desenhada, você veio aqui e fez um vídeo que acabou que eu nunca vi esse vídeo seu. Acho que você não postou ele. Ele tá arquivado, você precisava de resgatá-lo. Uhum. Que você passa pela obra falando sobre os ambientes e o que você pensou naquilo ali. Então, por exemplo, nós estávamos, nesse momento, se eu não estou enganado, nós estávamos fazendo uma ampliação da sala de reunião com uma pequena laje de mais ou menos, sei lá, 80 centímetros, que você ia estender a laje para aumentar a sala de reunião, para ter espaço de circulação em volta da mesa. E aí você fez esse vídeo com todos os ambientes, narrando isso, mas isso não estava ainda já pronto. Mas você explicando o que seria. Então você tem que resgatar esse vídeo. Pode deixar. Mas como a gente talvez não consiga resgatá-lo na íntegra, mas hoje você pode contar para nós o que você pensou para a gente chegar ao que nós temos aqui hoje. Com certeza. Voltando à nossa visita aqui inicial, né, onde a gente conheceu a obra, eu falei sobre materialidade e eu percebi 2 itens que me marcaram muito e uma característica que dava para a gente fazer no projeto e que tem muito a ver com o que a gente produz de arquitetura hoje. Um item era madeira, que nós citamos, né? Tinha muita madeira, piso de madeira. Eu olhei aquele telhado imenso de telha de cerâmica com um monte de vigota, caibro, né? Tinha muita madeira mesmo. E eu percebi que isso era um elemento que podia dar muita identidade para o escritório e um respeito à história do projeto. Né? É um material sofisticado, aconchegante, a gente respeita a história do projeto e a gente dá uma identidade forte. E eu me lembro claramente de ver o projeto que você me mostrou e nele a gente tinha marcado paredes mais grossas e mais finas, onde estava escrito que era de tijolo comum e onde era de tijolo furado. Então, quando eu vi o tijolo comum e eu imaginei na tonalidade da cerâmica do tijolo e estava vendo a tonalidade da madeira, eu comecei a perceber que a gente já tinha um outro contexto de materialidade, que era o tom cerâmica do tijolo e que estava na obra. Né? Eu percebi que a gente conseguiria fazer um projeto que a gente manteria diversos materiais originais da obra, tanto valorizando isso, quanto tendo essa identidade que a gente tem hoje no escritório, que é muito forte e muito marcante. Né? Isso tem a ver com respeito à história, isso tem a ver com ecologia, isso tem a ver com o efeito da arquitetura, né? E tem a ver com custos. Né? Se eu consigo usar um material nobre como a madeira, aproveitando que a madeira que você já tinha aqui, a gente consegue um reflexo de custo muito menor num efeito visual extremamente sofisticado. Né? Então aí a gente escolheu esses 2 elementos e a terceira característica é que eu comecei a perceber os ambientes, a gente chama de ambientes de permanência mais prolongada, né? Que a gente conseguiria um contato interior e exterior. E quando eu consigo esse contato, eu consigo colocar o verde para dentro do imóvel, que é o que a gente tem, por exemplo, na sua sala de reunião, que é o que a gente tem lá em cima, onde você tem as estações de trabalho, né? Então a gente consegue meio que abraçar toda essa parte que você está com os seus clientes, com os seus colaboradores, né? E até, se a gente for pensar, até lá embaixo onde você tem aquela área meio gourmet, aquela área de convivência, onde a gente deixou aquela era no muro, né? Então, ficou tudo abraçado pelo verde. Então, isso para mim, quando eu fiz essa visita, não que eu visualizei o projeto inteiro pronto, mas eu já estabeleci como ponto de partida isso, e eu me lembro de você me falar que gostava muito de verde. Isso é uma pergunta que eu sempre faço para os meus clientes, porque não adianta nada a gente prever o espaço verde se o cliente não vai dar manutenção, não vai se dedicar àquilo. Quando você me falou, aquilo ali para mim é poesia. E aqui já tinha alguns espaços, né? Por exemplo, quando a gente entra no escritório pela rampa de veículos para garagem, tem um espaço ali que era no passado e você preservou esse espaço. Exatamente. Aqui na sala de reunião também tinha um jardim de inverno que você preservou esse espaço. Lá no fundo, igualmente, que essa ela era tomada, o muro do fundo inteiro. O muro do fundo inteiro e está até hoje, né? Acabou que, como ela cresceu muito, ela caiu um pouco. Quando nós começamos a obra, né? Nós fechamos, nós podamos
e hoje ela já tomou todo o espaço novamente, né? Então você trouxe, de fato, essas características que a casa tinha, que ela já mantinha, mantendo hoje com a nova reformulação, a paginação do espaço, né? Exato. Isso traz muita essência ao projeto. E aí, como a gente tratava de um projeto, né, institucional, um projeto é o seu escritório, é a sua marca, você estava montando o seu escritório novo, eu me sentia imbuído a tentar te propor uma identidade, algo que marcasse quem entrasse no seu escritório. Isso faz parte da arquitetura, né? A arquitetura, ela é feita não só para usar, ela é feita para emocionar, para encantar, né? Ela te diz diversas coisas. Eu brinco, a arquitetura é quase uma poesia, se a gente for pensar. É lógico que na arquitetura eu tenho que resolver problemas funcionais, você tem que trabalhar, você tem que fazer um podcast, né? Você tem que receber o cliente, né? Você tem banheiros. Mas eu acho que nesse uso da arquitetura, quanto mais a gente consegue deixar isso de uma maneira sensível, delicada, gostosa, aconchegante, marcante, no caso principalmente de você ter uma empresa, por exemplo, né? Mais a gente acerta no projeto. Então, eu fiquei pensando, que voltando ao ponto que você falou de você ver o estudo preliminar, né? Que você vai lembrar que a gente fez um levantamento do telhado, até por isso que demorou um pouquinho mais, fato. onde a gente foi ter mais ou menos o que a gente tinha de madeira, e em cima dessa madeira que eu fui pensar o que a gente ia fazer aqui. E aí onde nós criamos toda aquela circulação principal que você tem na sua área de reunião e entra lá dentro da área de trabalho, né? Onde os elementos verticais, eles são as antigas vigotas do telhado, e os elementos horizontais que marcam o teto, eles são os antigos caibros, né? E a gente fez um cruzamento entre eles, onde a gente já resolve ponto de iluminação exatamente nesse cruzamento entre eles. Então, isso gerou uma resposta estética que gerou uma identidade muito forte. Todo mundo que passa pelo seu corredor fica tocado, fica marcado com isso, né? De fato. E, ao mesmo tempo, com esses elementos verticais de madeira, os elementos de fechamento, a gente colocou de vidro para a gente ter a maior transparência possível, que é um negócio muito bacana hoje, né? Você poder estar trabalhando e tendo esse visual que você consegue ver todo mundo, né? É muito mais fácil de você lidar, você consegue conversar com os olhos, a amplitude do espaço é muito mais interessante do que você estar, né, muito fechado, né? É lógico que algumas atividades específicas você vai estar muito fechado, né? Mas numa atividade igual aquela, uma sala de reunião, por exemplo, você tem que estar isolado, mas você não precisa estar isolado por paredes. Né? Você pode ter vidro que te comunica com o jardim, você pode ter vidro que comunica com a circulação. E aí isso a gente conseguiu ter esse efeito todo, que é exatamente aquela parte que você tinha dito que quando eu comecei a te explicar, você meio que não entendeu, né? O 2D para o 3D. Acho que você acreditou, você não entendeu, né? Total. Quando nós saímos da reunião à tarde, tava a Juliana e eu, e ela falou assim, você entendeu? Eu falei, mais ou menos. Ela falou assim, aí ela falou assim, mas... Ela me questionou ali, né, se eu tava seguro. Eu falei, eu tô seguro, eu vou deixar ele fazer o que ele pretende, porque ele tá trazendo algumas essências minhas, né? O verde, que eu amo, até por conta da minha mãe é apaixonada em plantas. Minha mãe chegar aqui, ela enfiar um pedaço de pau aqui nesse carpete, nasce. Ela visitou a gente aqui, visitou. Você lembra? Falou sobre a planta. Foi logo depois, acho que você estava aqui comigo. É mesmo, eu não lembrava desse detalhe. Exatamente, você conheceu minha mãe. E ela entrou, manquitolando ali, tadinha, né? Aquele jeitinho dela, e ela fez alguns comentários e você absorveu isso também. Então, o verde, a madeira, por ser do campo também, né? Como eu aprendi a conhecer madeira, um determinado pau, né? Meu pai falava que ele é tal pau, esse aqui é isso, que serve para isso, serve para aquilo, né? Então eu tenho essa noção. E outro detalhe, e eu tenho também uma noção de construção, eu tenho imóveis que eu construo, mas nessa sua ideia eu não conseguia entender de fato esse fechamento. Por quê? Até para os nossos ouvintes e internautas entenderem, aqui é laje, né? E você então veio com a proposta de fazer um reforço na laje, retirar o telhado de uma parte da casa, porque são 4 águas, como se fossem 2 casas. Exatamente, né? conectadas pela escada, como se tivesse construído uma casa e colou uma segunda casa. E ela tem uma escada que vai para os quartos, e que é os quartos e a garagem, e de cá, a casa de um piso só, que é onde nós estamos aqui. Que aí era a recepção,
a sala de podcast hoje era a área de serviço. Área de serviço e dependência de empregada. Dependência de empregada, da casa da época. A sala de refeição, a sala de jantar. É a sala de reunião hoje. Que é a sala de reunião. E a sala do corporativo 1, que tá o administrativo, era a sala de TV. Isso. Né? E a sua recepção era a sala de estar. E a recepção era a sala de estar, exatamente. Que ficaram, o lavabo é o mesmo. O mesmo lugar, né? Que estava antes. Nós só abrimos a parede dele pro jardim para conectar com o verde. Exatamente, exatamente. E a porta principal, você trouxe ela para cá, ela tá nessa sala. Então nós aproveitamos. Bem, calma, deixa eu voltar. Então aí você retirou o telhado, fez um reforço estrutural e criou um andar. Com essa retirada do telhado, você usou então para fazer esse fechamento aqui interno, tanto vertical como horizontal. E criou então, aí você comentou de fazer uma ligação da minha sala para o piso superior, pensando numa expansão do escritório. Uhum. Quando nós quebramos a parede, ela tinha uma viga invertida, coisa que eu não sabia também, né? Viga invertida. Então são duas vigas. Se elas estivessem normais, elas teriam uma espaço altura, que daria para passar uma porta. Mas como ela era invertida, ela era curta. Então não tinha condições. Aí eu te chamei aqui no dia, você passou aqui, você estava próximo, você não, tô passando aí. Quando eu cheguei, te mostrei, aí você saiu assim, olhando a casa. Não, vou fazer a escada aqui. E é o que nós temos hoje, resolveu na hora, né? Fácil, assim. Só uma varinha, assim. Muito bem lembrado. Eu me lembro, quando eu vim no imóvel, né? A gente gostou do imóvel e tudo mais, e a área do imóvel atenderia a sua demanda inicial, né? Me lembro da gente conversar sobre isso, agora que você tocou no assunto. Nós éramos 11. Hoje somos 27. Mais do que dobrou, né? Graças a Deus. 2,5 vezes quase. Você já previa algo que eu não previa dentro de um ano. Que bom, né? Mas o trabalho do arquiteto, eu acho que tem muito a ver com isso. Porque a arquitetura, ela não é algo que se dissolve muito rapidamente, né? Olha que nós estamos numa casa que foi pensada em 1977, né? E aí, em 2021, nós fizemos um projeto de reforma dessa casa e, né, nós renovamos completamente essa arquitetura e quantos anos ela ainda vai durar, né? Então, o arquiteto, ele tem um pouco desse lado de... Não é um juiz do tempo, mas ele tem que prever o tempo, ele tem que prever futuras alterações, né? É muito bom que ele faça isso, porque a obra ela vai perdurar, né? Ela vai perdurar por gerações, vamos dizer assim. Então isso é muito interessante. E quando eu vi seu imóvel, além de eu me encantar com ele, a gente está numa avenida comercial, né? Você tem um capital investido elevado. Aqui, né? E você, eu me lembro muito bem, você queria uma fachada mais imponente, porque nessa história da casa serem duas casas e o terreno é escorrido para o fundo, a gente tinha um bloco do fundo de 2 pavimentos e um bloco da frente de um único pavimento. Então a gente tinha uma fachada térrea. Uma fachada térrea não era imponente. E aí você falou, não, Giovanni, eu quero uma frente imponente e tudo mais. E aí quando eu olhei isso e comecei a estudar o projeto, eu falei, poxa, eu estou num lugar desse, numa avenida dessa, calculei a área, a gente tinha por volta de 120 metros quadrados em cima da laje aqui. Vou ter que fazer uma frente alta. Tô com essa madeira que eu quero aproveitar. Então a gente uniu toda essa conjuntura, né, de realidades, vamos dizer assim, e falou, por que não ter essa área a mais, que pode ser para ampliação, né? Como proprietário do imóvel pode ser para locação, pode ser porque você quiser. Você pode alocar para você mesmo ou para outra pessoa. São entradas separadas, independentes. Né? A entrada do escritório está à nossa direita e a entrada dessa área superior está à minha esquerda aqui. Exatamente. E aí foi quando eu te propus da gente fazer isso. Eu falei, Luiz, nós vamos ter que fazer um telhado novo, nós vamos ter que fazer uma frente alta. Já vamos fazer esse telhado lá em cima, né? E resolver isso. Eu me lembro que na época, acho que você ficou um pouco reticente com questões de valores, custo, né? Porque realmente aumenta um pouco o custo. E eu me lembro de eu conversar contigo e falar que o seu ponto vale. Exatamente. A fachada que a gente vai ter e o seu ponto vale essa diferença. Arquiteto tem umas coisas, né? Conversando com a nossa plateia aqui, arquiteto tem umas coisas. Não, que nós vamos fazer um arco assim na frente do escritório, que vai ficar belíssimo. Oh, meu Deus do céu, esse arco vai ser caro demais, gente. Não vou dar conta de fazer esse arco. E esse arco, você se lembra, porque só para a estrutura dele, para a armação da estrutura, foram 40 dias. 40 dias de um profissional montando a estrutura do arco. Aí depois que montou toda a estrutura, veio o caminhão de concreto e concretou, ficou mais 20 dias montado. Então,
Quando eu começava a ver aquelas datas ali, eu falava, gente, eu não inauguro esse escritório esse ano, né? Aí nós começamos a reforma em fevereiro de 2022 e terminamos em Novembro, 30 né? de outubro. Que nós mudamos dia 1º de novembro. Então nós fizemos uma obra grande, e aí também eu devo todo o trabalho, dedicação da GPE Construtora, o Eduardo, o Guilherme, que foram fantásticos. O Guilherme é meu amigo, né? Uhum. E quando nós falamos em construir, eu liguei para ele e falei, Eduardo, eu preciso de um projeto, de um trabalho para fazer um projeto meu, assim, da minha vida, que é o escritório, e eu quero que você faça para mim. E aí começamos com a retirada do piso, da madeira, né? Aquela preocupação, retiramos, no primeiro momento foi demolição, tiramos a madeira do piso, tiramos as portas, as escadas de madeira também e o telhado. Desmontamos os armários. As portas que tinham aquelas treliças, né? E hoje essas treliças elas são divisórias. Isso. E também é uma porta que nós fizemos da área de serviço, lá do fundo, essa treliça. Então, quem entra aqui vê todos esses detalhes, né? Nós reaproveitamos, então, o telhado, eu fiz uma doação para a minha igreja e nós construímos uma casa com esse telhado. Com as telhas dele, com as telhas. Caibro e vigota nós reutilizamos aqui. Todos aqui. As tábuas, né, do piso, nós fizemos revestimento das madeiras. Toda a recepção é envelopada, a sala de podcast é envelopada, a minha sala de reunião, a sua sala. Sala de reunião, o corporativo 1 e a minha sala. Exatamente. Tiramos os armários, né, os móveis que tinham essas treliças, fizemos essas divisórias. Os armários eles tinham uma estrutura antiga e a estrutura deles não dá para aproveitar porque não é desmontável como o MDF hoje. Mas nós desmontamos todas as portas que tinha aquelas treliças, né, de antigamente, que são lindas, muito bem feitas, e criamos o biombo que separa a escada no pavimento superior e a porta que acessa a área de serviço. Que está ali para a área gourmet, e a gente queria fazer um detalhe diferente e fizemos essa porta. Exatamente. E tem um outro detalhe. As pedras? As pedras, isso mesmo, dos banheiros. Eu me lembro que quando a gente veio, que eu entrei na casa, né, você até falou da casa não ter trinca e tal, isso me marcou muito, e aí eu entrei nos banheiros, aquelas cerâmicas meio coloridas, da época da casa mesmo, e as pedras intactas. Tinha pedra de 3 centímetros, hoje em dia já não tem pedra de 3 centímetros. Elas intactas. Os boxes da largura inteira do banheiro com a pedra pronta. Então nós conseguimos retirar as pedras e aproveitamos, eu acredito que metade das suas bancadas aqui é tudo de pedra aproveitada. Só não aproveitamos a bancada da cozinha não foi e desse lavabo aqui não foi. A cozinha ela é uma outra cor. É porque é granito, né? E o lavabo da recepção. Mas o meu banheiro, da minha sala e o banheiro do corporativo 2... E os 2 banheiros de baixo. Fizemos... Todos os 4. Os 4 banheiros com a pedra. Com a pedra da obra. Com as bancadas. Aí eu comprei a pia. Reaproveitamos. Justamente, metais e aloços. Os vasos, vaso e bidê, até eu tentei reutilizá-los. Eu levei num lava-jato, lavei, ficaram intactos e eu fiz uma doação para uma casa também, para a igreja, que a igreja reutilizou numa casa que foi doada. E eram eram coloridos, lembra? Tinha um verde, amarelo, né? Foram todos reutilizados também. E aí, bom, vamos voltar para a gente... Lá onde é a minha sala, eram 5 quartos, 5 suítes. Retiramos todas as paredes e ficaram 4 pilastras. Isso. Né? Essas 4 pilastras hoje é um ambiente só. Ela é fechada apenas por vidro. A área íntima, a gente tem esses 2 blocos, né? O bloco do fundo é meio nível acima, o bloco do fundo é meio nível abaixo, na verdade, do bloco da frente, mas ele tem 2 níveis, né? O pavimento superior do bloco do fundo, que está meio nível acima da frente, era a área íntima da casa. E aí toda essa área íntima foi demolida, a gente tinha laje dupla, na época, né? E aí a gente teve até que quebrar algumas lajes para reposicionar pontos de hidrossanitários, vamos dizer assim, alguma coisa elétrica. E aí nós conseguimos fazer um salãozão. E aí quando quebrou todas as paredes dos banheiros e dos quartos, a gente percebeu que só tinha
4 pilares lá, né? Então a gente conseguiu realmente ter essa integração visual, que é o lugar que hoje você, né, praticamente se integra com toda a sua equipe, né, no dia a dia de trabalho, né? Exatamente. Você consegue estar conectado visualmente com todo mundo, isso é muito importante, né? Isso para atividade hoje que a gente tem, não de escritório, mas de ambiente profissional, isso você integra e você tem uma facilidade de comunicação com os demais colegas. Então eu estou ali, eu só falo, fulano, minha porta está aberta, né? Fulano, ele vem. Então nós, por exemplo, nós temos um ramal só de telefone numa bancada para 20 pessoas, para 10 pessoas, 5 de cada lado. Muito pouco utilizamos o telefone. Sempre pelo nome, você chama, a pessoa já escuta. Ela escuta e vem, né? E aí lá, outro detalhe também bacana, que eu também só fui entender lá quando você foi fazer, que é o pergolado. Né? Onde eram as janelas, eram dois janelões, né? Da suíte principal e de uma outra suíte, e você retirou e fez uma abertura com espaço de descanso, chamamos de descompressão, né? Uhum. De fato, hoje, como a gente aqui é carpete, um ambiente silencioso, tem uma plaquinha de aqui não é lugar de conversa, a gente de fato não tem bate-papo ali ao longo do dia, o telefone toca, o colega levanta e vai para esse espaço, ali ele é de verde, né? Trepadeira, você pôs vaso lá para nós, trepadeira, jabuticabeira, tem uns banquinhos, o colega sai, faz a ligação. Se ele quer falar com o cliente também, o cliente liga, ou ele quer ligar para um cliente, ele sai, fala com o cliente de forma reservada, sem, às vezes, ali um barulho de um colega trabalhando. Às vezes tem call center que você liga, né? Aquele barulho de call center. Aquele ruído de fundo, né? De fundo, aqui nós não temos isso, graças a Deus, né? Todo carpetado, então, uma mulher, por exemplo, de salto anda e você não tem a percepção. Não tem o toque-toque. Não tem toque-toque, nada disso. Você entra e sai, se você estiver concentrado no computador, você nem percebe que alguém está andando à sua volta. Então, isso hoje é muito aconchegante, facilita muito a comunicação entre os colegas, é muito gostoso você circular pelo escritório sem incomodar alguém, né? Às vezes eu estou ali, eu levanto a minha mesa, vou até um colega, eu ponho a mão nele aqui e chega assusta, né? Que não está esperando, porque você chega caladinho, tá concentrado, né? Então, é uma produção de fato ao tempo que nós estamos ali. Então temos esse pergolado, e aí a gente reutilizou ferro, né? Ferro nada demais, ferro barato. E na garagem nós mantivemos a ardósia. Também nós não tiramos, né? Você disse diversos assuntos muito interessantes, aí eu vou ter até que me organizar para poder responder, mas vamos lá. Sobre a essência do escritório, esse espaço de trabalho que você tem conexão com o exterior, né? A gente já estava no meio da pandemia, né? Quando a gente fez o projeto. A pandemia, eu acho que ela revolucionou o nosso morar, ela revolucionou o nosso trabalho, ela revolucionou o nosso viver, né? E pós-pandemia, eu acho que teve algumas coisas que ficaram um pouco mais sacramentadas, né? Hoje nós estamos num período pós-pandêmico. E uma das coisas que eu visualizo muito é a valorização da vida, da qualidade do viver. E o trabalhar é 1/3 da sua vida. Uhum. Né? Então a gente tem que valorizar o trabalhar. Né? Muita gente foi para o home office e se sente acolhido, mas tem gente que não é do home office, tem gente que é do office. Né? Se você for olhar até os projetos mais recentes de edifícios comerciais, eles fazem tudo para integrar o espaço de trabalho ao verde, a conexão com a área externa, com o céu, com o sol, né? Toda essa parte que é quase como se você estivesse em casa. E aí no seu escritório a gente quis agregar esse fator para cá. Então você pode perceber que onde você está mais prolongadamente trabalhando, você tem a conexão com esse espaço do pergolado que a gente aproveitou e que tem a trepadeira e tudo mais, que aí você consegue trabalhar com o contato do exterior. A luz natural faz total diferença nisso, né? Total. E ao mesmo tempo você está lá dentro com esse conforto de acústica e de tudo mais, né? Nós temos os nossos sentidos e a arquitetura trabalha muito com esses sentidos, o tato, o olfato, o paladar, a visão, né? O paladar nem tanto, né? Mas se a gente for pegar todos os outros sentidos, o cheiro também, né? Uma cozinha bem montada,
Todos esses sentidos eles são importantes na arquitetura. Por quê? Porque a arquitetura toca o homem. E o homem tem os sentidos. Né? Então, se você tem uma parede de madeira, você tem um tato dela, você tem uma essência dela, você visualiza ela. Né? Quando você está num ambiente de trabalho, você não pode ter reverberação. Então, se a gente tivesse, por exemplo, o tipo de revestimento lá fosse muito vidro, muita cerâmica, talvez você teria esse efeito que você falou que você não tem lá e que é muito bom. Né? Então, aí a gente usou madeira, que foi aproveitada da obra, a gente usou um carpete. Então, assim, são elementos que na hora que você vai fazer a especificação do projeto, você consegue agregar uma identidade e agregar alguns efeitos naquilo ali que vai fazer diferença no uso do espaço. Né? Bacana. Me lembro também de você falar dos quartos em cima, eram 4 suítes e a gente tinha janelões e a gente estava correndo para aproveitar essa janela, mas não dava para aproveitar ela inteira. E nós temos as 4 salas dos associados à direita, né? Então, como eram 4 suítes, a gente falou, não, então vamos resolver isso aqui. Eu olhei a janela, falei, a gente vai cortar na metade, não vai dar para aproveitar inteira, mas metade dá para aproveitar. Aí eram 4 metades de janela, fizeram as suas janelas da ala da direita. São janelas de ferro pesadíssimas que para carregar eram 4 homens para carregar, tanto peso, grandes. Aí nós colocamos no caminhão, levamos um serralheiro, ele cortou ao meio e refez. E eram 6 janelas, se eu não estou enganado, 5 ou 6 janelas, que a suíte tinha uma janela a mais. E nós fizemos 4 janelas menores. Novas, exatamente. Né? E aí eu fui e falei quando eu negociei o trabalho com o serralheiro, ele ficou com as outras para reaproveitar. Falei, não, eu quero essa aqui que eu vou fazer uma casa também na chácara para mim. Então eu já negociei com ele, ou seja, nós não jogamos fora. A gente aproveitou muita coisa. E aí a madeira, eu lembrei de um detalhe também aqui. Eu com esse mundo velho de madeira aqui na frente do escritório, né, da casa, o que eu ia fazer com isso? Você me falando assim, tem que arrumar madeira, tem que arrumar madeira. Arrumar aonde? Né? Como? Peguei o telefone e pensei, vou ligar em algumas madeireiras. Madeireira, casa de serralheira, essas coisas. E ligava, ninguém sabia. E Deus, mais uma vez, foi me direcionando. E eu liguei, depois de várias ligações, liguei num marceneiro. Não é marceneiro. Na verdade é um carpinteiro, né? Nós precisávamos de um carpinteiro, justamente. E eu liguei numa loja em Aparecida de Goiânia. Pensei assim, eu vou tentar, porque esse tipo de profissional hoje está escasso. É difícil. Difícil de achar. Se você falar assim, vou achar um carpinteiro aqui no Marista, no setor oeste, não acha. Aonde eles estão? Periferia. Né? No sentido assim, eles estão fora do centro, né? Estão mais afastados. Até por conta de barulho, né? Sujeira, que é pó que eles têm, né? Mas ainda assim são poucos. Aí, eu pensei, vou ligar no pessoal de periferia, essas casas de construção de periferia. E eu achei uma bênção de pessoa. Contei para ele a minha ideia. Falei, olha, eu tirei a madeira de um... Eu contava essa ideia para todos. Mundo. E todo mundo fala, não conheço ninguém, não tem nem noção. Ih, não, você vai achar não. Todo mundo me colocando para que eu não conseguiria aquele propósito. E eu fui tentando, até que eu achei um, que ele falou, não, eu tenho um no setor Pedro do Vico. Eu vou te passar o telefone dele. Aí eu liguei na loja, ele me deu o telefone dele e ele me passou o telefone de um casal, de fato são idosos, um casal muito já final de vida profissional, mas ele tem muito bem montado uma quase uma serraria dele lá, né? Eu me lembro, a gente foi lá. Uma serraria, nós fomos lá. Aí pegamos, aí eu fui até, liguei, não tem WhatsApp, são só ligação, né? Fui até lá, aí ela... contei para ele o projeto, ela falou, não, eu faço do jeito que o senhor arquiteto quer. E nós pegamos madeira, levamos para lá e ela de fato preparou essa madeira aqui, que era tirar, como é que chama essa... A gente aparelha a madeira, porque a madeira com o tempo, ela dá ligeiros empenos, né? Às vezes você usa um parafuso, alguma coisa, tem broca, aí no seu caso a gente aparelhou toda a madeira, eles passam numa plana, corta alguma rebarba desengrosso que tem, exatamente, lembrei. Desengrossa ela. Tirou o macho e a fêmea. Isso, no caso das que a gente aproveitou em parede, tem macho e fêmea para poder fazer no piso, e na parede a gente ia aplicar ela de uma maneira diferente, ela é pinada, que a gente fala. E aí tirou isso e a gente conseguiu fazer isso tudo que tá aí, né? Tá aí, Exatamente. Então, assim, eu acho que nós conseguimos aqui trazer um pouco dessa... Nós estamos já falando há mais de hora, né? A gente nem vê o tempo passar. Pisca, né? Mas vamos fazer um resumo, Giovanni, pensando aqui, né?
Nós temos o reaproveitamento da água. Energia fotovoltaica. Nós temos o reaproveitamento da madeira do piso, madeira do telhado, das pedras, das esquadrias, que são as janelas, né? Madeira piso, madeira telhado, pedra, as portas, todas as portas. Nós aproveitamos. Nós só compramos, se eu não me engano, essa porta aqui porque não deu. Todas as portas nós reutilizamos, são portais de madeira maciça, porta de madeira maciça. E só uma porta, que não estou enganado, que não Os portais são maciços, a porta não, a porta é prensada. Ah, prensada. Então, os portais... A de madeira maciça é só aquela Só essa aqui, é a porta, que era a porta principal. Exato. Então, reutilizamos isso aí, pedra... Então, assim, nós temos aqui, de fato, uma casa ecológica, né? Mantida, com toda a estrutura pensada lá em 77, com madeiramento, com pedra, né? Com tudo isso. E, de fato, é algo que me orgulha muito, né? Esse trabalho, o que a gente construiu, o que a gente conseguiu construir. E o meu objetivo era exatamente esse, de falar para você o quanto eu sou grato por isso. Já falei algumas vezes, nós já nos emocionamos juntos. Com certeza. Né? Nós já tivemos momentos de nos emocionar. E como hoje nós estamos próximos, até porque depois, nesse meio tempo todinho aí, um dia conversando, um colega do escritório, conversando com o Giovanni, o Lucas, nosso colega advogado, já trabalhava com a gente antes de eu conhecer o Giovanni. E ele é seu sobrinho. Isso. Né? Ele é meu primo, na verdade, e meu afilhado. Mesmo, seu afilhado, exatamente. E um dia você comentou que estava fazendo uma obra para um escritório e ele falou assim, o escritório que eu trabalho também está construindo uma obra, quem que é? E era de fato... Foi contratado à distância, vamos dizer assim. Era home não office, estava pronto ainda, né? E eu não... Foi na pandemia, eu entrevistei o Lucas por videoconferência, contratei por videoconferência e eu fui conhecer o Lucas, acho que 6 meses depois, que ele ficava só no home office. Hoje está conosco aqui, o braço direito do escritório. Então tem muita coisa que nós, ao longo desse tempo todo, fomos entrelaçando. Para mim também é um presente, né? Igual eu estava falando, os meus clientes se tornam amigos, né? Eu acho que a arquitetura, ela toca muito nesses pontos. Se ela toca em sonho, imagina, se eu realizo um sonho seu, né? Se eu consigo fazer isso. Para mim é um presente e para você é um presente. Isso aproxima, né? Então isso de cara já é muito bacana. Pegar um imóvel que tem uma história dessa, num bairro como o Setor Sul, né? E a gente conseguir resgatar a história desse imóvel, aproveitar os materiais, conseguir requalificar esse imóvel para uma nova atividade, né? As normas atuais, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo aproveitar tudo isso, isso é maravilhoso, isso é muito bacana. Graças a Deus. Eu sou muito satisfeito com o que eu faço, com as transformações que a gente consegue fazer e com as pessoas que eu consigo conhecer e estar envolvido nesse assunto, né? Nesse trabalho, as atividades que essas pessoas vão abarcar, né? Eu tenho projetos, às vezes, de cliente que o meu cliente estava, a minha cliente estava dando à luz e hoje eu estou fazendo a casa dela e o filho dela fez 16 anos. Ele nem sabia que ele ia nascer na época que eu fiz a primeira casa. E agora eu estou fazendo outra, ele está dando palpite no quarto dele para mim. Olha só. Então isso é muito prazeroso, né? Conhecer pessoas como você, né? Então isso aí para mim é sempre um prazer. O privilégio foi meu de conhecê-lo, viu? Obrigado, Giovanni, mais uma vez, que a gente possa fazer outros projetos juntos, né? Com certeza. E nós faremos, com muita fé em Deus. E deixar aqui mais uma vez registrada a minha alegria de poder hoje contar esse projeto, do quanto é importante, quanto é fundamental na nossa vida, minha família. Certamente aqui, você pode ter certeza, aqui estará também um sucessor da minha família. Um dos meus filhos, com fé em Deus, vai ser um sucessor, vai ser um advogado também. E vai dar continuidade nesse espaço aqui, tudo isso que nós construímos no ano de 2022. Exatamente. Né? Graças a Deus. Obrigado. Vamos celebrar, vamos terminar o nosso vinho. É isso aí. Né? Vamos deixar um abraço para todos vocês. Muito obrigado por estar conosco aqui esse tempo todo. E siga o Giovanni nas redes sociais. Giovanni, deixa o seu Instagram, porque vale a pena, tem muito projeto bacana. E ele faz isso, ele vai na obra e pensa, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo, vai ser aquilo. Então a gente começa a ter inspirações com isso. Bom, também muito obrigado por estarem conosco até agora, né? E meu Instagram é Giovanni Borges Arquitetura, meu nome é com I2Ns. E siga a gente lá, vamos conversar, vamos bater um papo como o nosso aqui e fazer muita arquitetura bacana e muita amizade. Vamos sim, com certeza. Obrigado a todos, um grande abraço.